E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, eu sou Wellington Calazans e este é o programa Duplo Expresso que começa a partir de agora. Hoje com 5 minutinhos de atraso, não leve muito a mal isso não, porque às vezes acontece. Estava fazendo aqui uns testes técnicos, né? Mas a gente começa o programa a partir de agora. Bom dia para todo mundo que está chegando. Nana Costa está chegando. Quem mais aí? Thaís Santos. Bom dia para todo mundo. Bom dia para o Rômulus que já chegou. Beth Reis, o Rômulus, eu vou adicionar o Rômulus aqui. Vamos lá, cadê o Rômulus? Dá um bom dia aí, Rômulus, por escrito. Bom dia, Camila Govedice, nossa produtora. Bom dia. Bom dia para Bárbara Isabela, Ana Luquezzi, que está assistindo também. E Yorkshire T, para a Cicleide Cassiano também. Silvia Guimarães, bom dia para Glaci Leão. E para todo mundo que está chegando. Compartilhe o programa, curta as páginas que estão transmitindo, vamos ampliar essa audiência. O programa de hoje está movimentado, o programa de hoje tem muitas participações. Rômulus, manda um bom dia para mim aí, Rômulus, para poder ficar tudo mais fácil. Não estou conseguindo trazer o Rômulus ainda para a conversa. Muita gente chegando, a Donise Meirelles chegou. Bom dia para Zara Azul, bom dia para Eliane Paulino, que está na Alemanha. Bom dia para Dulce Helena, que está no Tucanistão. Para Lala Ribeiro Munhoz. Para Silhouette Madeleine. Todo mundo que chega logo cedão, é uma maravilha isso, né? Então, bom dia para todo mundo. Rômulus, cadê você, rapaz? Já dá um bom dia aí. Dri Bezerra, lá em Pernambuco. Bom dia, Dri. Bom dia para Maria Elisa. Carlão de Brito. É isso aí. Um ótimo dia para todo mundo. Vamos compartilhar o programa. Vamos aumentar essa corrente. E agora, se o Rômulus entrou, não vi, né? Niobe Cunha, bom dia para você. Então, eu estou esperando o Rômulus. Silvana Salvador, bom dia. Agora sim, Rômulus. Olá, Rômulus, bom dia, tudo bem? Bom dia, Wellington, tudo ótimo. Pois é, estava chegando com um pouquinho de... Eu não estava dando para ver porque estava subindo muito rápido aqui. São muitas pessoas. A galera vai entrando nessa hora, é rápido, né? É bem rápido, e aí você sabe, né? Não dá para ver mesmo. Então, agora está tudo certo, né? Está tudo certo para a gente começar aqui a nossa conversa. E eu tenho que lembrar, Rômulus, é impressionante, eu estava lendo um pouco, porque sabe que são milhares de grupos, não dá nem para acompanhar direito. E a gente tenta fazer o nosso melhor com os grupos do WhatsApp que incluem a gente, não é? Mas o que eu tenho recebido, rapaz, de mensagens com vídeos de simpatizantes de causas que eles nem mesmos não sabem quais são essas causas, aquelas causas sem causa, sabe qual é aquele negócio que ninguém interessa? Então, falando que vão quebrar na porrada esses comunistas de não sei das quantas. Rapaz, é uma coisa absurda. O cara, e falam de bolivarianismo como se fosse da Bolívia e não de Bolivar. Ignorância total. É aquele pessoal que fala da bandeira do Japão, chamando de comunista, né? Nesse nível aí, né, Rômulus? Realmente triste, viu? Triste esse negócio aí. É muito triste. Então, enquanto tem esses analfabetos políticos por aí, existem também pessoas muito boas que estão em diferentes países e que estão organizando protestos para denunciar uma perseguição, o lawfare contra Lula, denunciar o estado de exceção vivido no Brasil. E essas pessoas merecem o nosso respeito e o espaço aqui. Eu vou procurar dar espaço, porque muita gente está tentando, como se diz, lutar contra esses absurdos do Brasil. E não tem voz. Qual a voz desse pessoal? Então, aproveitar aqui que a gente
aproveitar que a gente tem uma boa audiência aqui, que muitas páginas compartilham e que o nosso programa está sendo muito bem recebido pelo público. E aí eu vou conversar, por exemplo, agora, né, desde que ela atenda, com a Márcia Nunes, que mora em Amsterdã, que também está organizando uma série de manifestações em todo o mundo, mas sobretudo que ela está na Holanda, ela vai falar um pouco mais sobre a Holanda. Bom dia, Márcia Nunes! Pera um minutinho só, agora sua voz sai. Bom dia, Márcia Nunes! Bom dia, Tom. Tudo Bom dia, bem? Rômulo. Bom dia a todos e a todas. Eu tô com o vídeo ligado. Você prefere só o som ou o vídeo? Não, pode tirar o vídeo, porque o pessoal só ouve sua voz, tá bom? Então Eu tá. vou tirar o vídeo. Então, e até a qualidade melhora, Pronto. né? Então, Até tá melhor. Agora tá melhor. E até bom, porque tá ótimo. eu não sou tão bonita assim. Pois é. Então, a Márcia, que é pernambucana e que agita tudo lá em Amsterdã, lá na Holanda. Márcia, os movimentos internacionais organizando, a cada dia surge um novo movimento na agenda. O brasileiro que mora no exterior, inclusive, muitos preocupados já estão mandando aí perguntas sobre por que é que eles estão tendo dificuldade para o cadastramento eleitoral. Não é outro assunto que a gente vai abordar aqui no programa, não hoje. Márcia, como é que estão aí as movimentações? Oi, Tom. Então, eu queria dizer primeiramente que é um prazer participar novamente do teu programa e do programa do Rômulo e do programa de todo mundo, né? Porque esse programa é de todo mundo. É isso aí. E vim dar detalhes da agenda, que está bem movimentada, né? A agenda que as atividades começaram dia 13 de janeiro, que foi o Dia Nacional de Mobilização, e o Coletivo de Londres montou um comitê em defesa do... Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Dia 13, o Comitê de Londres, a Nara Jararaca mandou aqui o anúncio, nós anunciamos, convidamos todo mundo, foi no sábado e foi um bom evento. E também teve o grupo de Berlim, participou das atividades de Rosa Luxemburgo, né, em Berlim, gravaram um vídeo que está sendo muito divulgado, onde brasileiros e também estrangeiros, e nativos e alemães estão participando e estão sendo contra, né, estão mostrando que são contra esse julgamento, né, esse julgamento ilegal. Exatamente. Que na verdade é um julgamento político. E as atividades, elas tomam numa nova retomada dia 20, né, que tem vários coletivos, coletivo da Suíça, coletivo Nova York também, 2 coletivos que são bem ativos, o Brado, o Defende por Democracia, também estão com atividades. Aqui em Amsterdã, a gente está elaborando ainda a nossa agenda, mas a gente vai dia 21 se organizar. Estamos tentando fazer um panfletaço, onde a gente vai também gravar, pedir para que os holandeses demonstrem a sua indignação, porque a mídia, né, a gente está informando a mídia também local sobre esse julgamento ilegal. Uhum. Então a gente não está calado, e tem outras atividades bombas aí que vem, né, no finalzinho de janeiro, depois do julgamento, porque a gente sabe que a luta continua e a gente está preparado para lutar, porque nós somos de fibra. É isso aí, Somos de Fibra, o nome do grupo agora virou Fibra mesmo, a iniciativa aí do Edgar, muito bom. Edgar, que amanhã vai certamente conversar comigo por aqui também. Márcia, eu quero parabenizar você por estar sempre aí na linha de frente e todos os líderes aí dos grupos internacionais, porque são indispensáveis essas atividades para que nós possamos levar ao estrangeiro os absurdos, não é, que estão acontecendo no Brasil, quando um juiz condena Lula por posse de um apartamento que pertence a outra pessoa, reconhecido na justiça, inclusive. Não é? Então, não podemos aceitar esse absurdo, é disso que se trata. Lula foi condenado por um crime forjado por um juiz partidário e que está tentando manchar a biografia de Lula e prejudicar a democracia do Brasil. E como somos brasileiros, temos o mesmo direito do que qualquer juiz, do que qualquer presidente, do que qualquer ministro. Queremos o melhor para o Brasil e vamos lutar pelo melhor, para o melhor.
Então, eu queria fazer um convite. Por favor. A gente da Frente Internacional, a gente vai elaborar uma atividade que a gente vai ter que contar com o público que mora no Brasil, né? Seja para participar do que a gente vai propor, e eu venho com essa proposta, acredito que na sexta-feira, coloco para vocês que, na verdade, é uma proposta que vai atacar a mídia, porque a gente sabe que a mídia, no dia 24, ela vai estar vidrada para o julgamento de Lula. E a gente sabe que a mídia, o PIG, ele é comprado, né? Ele manipula as pessoas. Então, é interessante que a população brasileira ela divulgue esse vídeo que a gente vai elaborar, que vai ser um ataque à mídia. Uhum. Só que a gente sozinha, aqui de fora do Brasil, a gente tem um impacto forte, mas com o público, com o povo brasileiro do nosso lado, a gente vence essa batalha. Então, o que eu queria é que quando a gente divulgasse essa ação, que é internacional e passa a ser brasileira também, passa a ser nacional, para que o público ele participasse, atuasse participando dessa atividade, seja participando do próprio vídeo, como também divulgando esse vídeo nas redes sociais. Para parente, para amigo, para inimigo, se é que tem inimigo, mas para todo mundo. Para que a gente saiba que a mídia ela é golpista também, né? Com certeza. E a gente pede, eu peço também para que para quem tem parente no exterior, para que entre em contato com essas pessoas que moram no exterior e falem da nossa página no Facebook, do nosso grupo no Facebook, que é Brasileiros no Mundo contra o Golpe, para que a gente, assim, saia, querendo ou não, juntando essas pessoas que moram fora do Brasil, para lutar pela nossa democracia, ou, na verdade, pela volta da nossa democracia. Com certeza. Vamos focar agora no dia 24, vamos focar nesses eventos que estão programados para o fim de semana. Começamos já a partir de sexta-feira em muitos lugares e indo até terça-feira, né? E nós vamos aqui divulgar todos os dias um evento, a agenda, todos os dias. E vamos entrar no dia 24, com certeza, com plantão. Aqui eu e Rômulo vamos estar atentos. E divulgando essas atividades que a gente faz aqui também, né? Lógico, que começa o dia agora, dia 20, até o dia 24. É isso aí. Então, Márcia, eu quero agradecer a você por ter acordado cedão aí para participar do programa. Aliás, não, você está na Holanda, tá? Não é tão cedão assim, não. Tá bom. É cedo sim, é cedo sim. Diz que brasileiro fora do exterior trabalha assim, trabalha tudo, viu? Oh. Então, eu vou deixando vocês e vou trabalhar agora. E força aí, povo do Brasil, força aqui, que mora fora, tá entendendo? Mas a gente tá junto, a gente tá junto. É isso aí, Márcia. Parabéns, um abraço pessoal aí do grupo de Amsterdã, que continue aí nessa força para que a gente possa ter boas notícias também. Informando. Obrigada, Tom. Beijão grande. Ok, tudo de bom. Beijão, tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço, Rômulo. Tchau, tchau. Eu comecei com a Márcia Nunes, que é líder do Movimento Internacional, né, uma das líderes do Movimento Internacional, que está organizando a agenda em Amsterdã, capital da Holanda. E agora, Rômulo, é com você. Wellington, hoje, como você falou, o programa é agitado e a gente já está em linha com a nossa colunista de infraestrutura, ela que é mestra formada em arquitetura, mestra em engenharia civil, doutorado em administração de empresas. Vocês já conhecem a nossa amiga Patrícia Vauquier, que é outra brasileira fora do Brasil lutando pela democracia. Ela que está na França. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Wellington. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e feliz ano novo para todo mundo, né? Porque eu não consegui participar na semana passada, então não consegui dar ano novo para todo mundo. Ela, como eu falei... Ano novo de muita luta aí pra gente, né? Patrícia estava no canteiro de obra, né, Patrícia? Você que está sempre ligado na infraestrutura, estava lá trabalhando. Ô, Patrícia, hoje, aliás, por falar em infraestrutura, a gente vai continuar falando de Odebrecht, não é isso? Isso. O que você vai contar para o pessoal hoje? O que me chamou a atenção nos últimos tempos é o que foi registrado até pela mídia golpista do comportamento antes delação, acordo de delação comprada. Eu não sei, tem um termo que vocês usam que eu acho já eu sempre esqueço, e combinada. E o comportamento da Odebrecht e do Marcelo Odebrecht
depois da delação. Ele vinha denunciando e ele vinha negando. É engraçado. Aliás, tem dois tempos aí. Em 2014, ele deu uma entrevista na Folha, onde ele falou que ele apoiava completamente o governo do PT. E que eu acho que o processo da Lava Jato fez ele ter que engolir todas as letras da frase que ele disse, né? Porque a Folha pergunta para ele assim: o setor privado vive pedindo ajuda do governo como benefícios fiscais e recursos do BNDES. Por que os empresários dependem tanto de Brasília? Ele responde: o governo brasileiro tem um papel grande na economia e isso criou uma interface também grande com o setor produtivo. Se os Estados Unidos, que todo mundo usa como referência, tivessem estatais do peso da Eletrobras e da Petrobras, ou um banco do porte do BNDES, os empresários americanos fariam igual aos brasileiros. E o tamanho do Estado não é decisão deste governo, é uma decisão da sociedade. Tanto que não vejo nenhum candidato querendo privatizar Petrobras ou Banco do Brasil. Para se pensar, eu peguei, tem várias entrevistas dele, e sempre dele falando, apoiando o governo, e de repente, aí ele foi preso pela Lava Jato. Tem um vídeo dele publicado no YouTube, onde ele denuncia todos os abusos, porque a Lava Jato não abusa só com o presidente Lula, não abusou só com o petista, ela abusou com ele. E ele usa esse vídeo, ele usa esse primeiro depoimento que ele dá ao juiz de Pedro, de Curitiba, para denunciar toda a tortura psicológica e toda a tortura que ele sofreu dos familiares dele, para os familiares. Ele denuncia que ele nunca foi processado por nada, e de repente aparecem na casa dele e levam ele preso por prisão preventiva, que ele não sabe nem o que ele fez. Nunca foi chamado a depor, nunca a Polícia Federal confiscou tudo o que ele tinha, todos os documentos, e divulgou isso para a imprensa. E divulgando isso para a imprensa, por exemplo, ele denuncia que foi conversa de filha menor dele com a mãe, foi conversa de anotações pessoais dele. Tudo isso foi divulgado para a imprensa de uma maneira completamente ilegal, e ele denuncia isso. Depois, no final de 2016 e começo de 2017, tem esse grande acordo de delação combinada da Lava Jato, que a gente sabe que, não sabe por que, um dos juízes da STF sofreu um acidente, que era justamente o responsável por homologar esse acordo, e ele muda completamente o discurso, assim como Antônio Palocci, assim como Léo Pinheiro, assim como o Glauco da Silva Marques, e uma série de outros que começaram falando uma coisa na Lava Jato e terminaram falando outra. E eu acho complicado agora ver, e ele denuncia, inclusive, nesse primeiro vídeo, que ele fala, são 150 famílias, 1000 famílias de empregados da Odebrecht e subcontratados que vão sofrer as consequências. Ele avisou que a economia ia ser prejudicada, e que todas essas famílias, todos os setores da Odebrecht iam ser prejudicados. Ele implora para o Moro para ter respeito pela empresa, pela economia do país, porque ela é uma empresa importante. O juiz, ele não está nem aí. Eu acho assim, uma falta de respeito com o nosso país. Nesse processo, o que está acontecendo? Eles estão incriminando, está servindo de lawfare para todos os outros países da América Latina. O Equador e o Peru estão indo pelo mesmo sentido, tudo isso baseado em afirmações da Odebrecht. Correto. Patrícia, o termo que a gente se refere aqui, eu pelo menos sempre uso, é delação camarada. Eles oferecem para compra delação camarada, o Ministério Público vende, e quem faz a entrega da mercadoria é o juiz Moro, que homologa. No caso, eu acho interessante você trazer essa discussão, Patrícia, para a evolução, podemos dizer assim,
do posicionamento do Marcelo Odebrecht diante da Lava Jato, porque isso é uma história que ainda não foi resolvida. Ele, como você fala, foi o boi de piranha, aquele que foi entregue e ficou preso, e ele nunca aceitou propriamente isso exatamente. Mas a gente não entende as movimentações dele. Por exemplo, disse na imprensa que ele brigou com familiares e ele arrolou como testemunha de defesa dele. Nesse caso, no caso do sítio, a irmã dele e o cunhado. E, fora isso, Paty, aí você presta atenção nessa movimentação. Você mencionava na entrevista dele a Folha de São Paulo, há alguns dias, publicou aquela matéria confirmando aquilo que nós já tínhamos antecipado aqui há semanas, que a Braskem foi mantida fora da investigação. Não só a Braskem, a gente já antecipou aqui. Eles trataram a Odebrecht como se fosse um centro de custo centralizado, quando não era. Eles olharam só uma fração da corrupção, não olharam tudo, deliberadamente, porque ou era muita negligência, ou então eles queriam fingir uma cegueira para só pegar uma parte, filtrar o que era útil aos objetivos políticos da investigação. Mas o Marcelo Odebrecht, Paty, na primeiro pronunciamento dele, depois de ser libertado, ele aparece na Folha de São Paulo, não é nenhuma entrevista. A Folha de São Paulo noticia um depoimento, Paty, que ele deu no dia que ele saiu da cadeia, salvo engano, 19 de dezembro. E aí ele fala, aí nesse depoimento à Polícia Federal, que ele dá no dia que ele saiu, só no dia que ele saiu, ele fala que a Braskem teria uma troca de e-mails da Braskem comprovando operações, a estrutura. E aí, no caso, a Folha deu destaque para mascarar o principal, né, usando aquela técnica do fio dental que mostra tudo, esconde o essencial, resolveu falar de Aécio Neves. O principal não era isso. O principal era o ex-CEO do Odebrecht, filho da família que controla a empresa, falando que partes da investigação, informações relevantes para a investigação foram ocultadas. Então, se foram ocultadas, a consequência lógica, a consequência legal, jurídica, inclusive, é a anulação do acordo, de todos os acordos de leniência e esse pacotão da delação camarada dos 77 executivos. E ali, Paty, ele menciona, também ele dá um tiro nesse cunhado dele, que é o Maurício Ferro, que foi a pessoa encarregada, Paty, pelo desmonte daquele setor de operações estruturadas. Desmonte mesmo. Quando a gente fala desmonte de carro roubado, ele foi desmanchar ali tudo que tinha para não ser investigado. Então, ele fala que a investigação deveria procurar o Maurício Ferro, que estaria a par disso. Então, é o Marcelo Odebrecht, no dia que ele saiu da cadeia, dando mais um tiro em direção a essas pessoas que combinaram a sua revelia, essa versão com a Odebrecht. Você percebeu isso até no dia que a gente conversou e você falava dessa consequência natural, que é a nulidade dos acordos. Não é isso, Patrícia? E, na verdade, eu queria saber por que não pode anular antes. Porque todo o processo está viciado. Todo o processo, por exemplo, tudo isso que fizeram, essa divulgação, porque se julga, como todos os juristas falam, a gente julga pela mídia, os juízes divulgam informações que eles querem divulgar para a mídia e que são sigilosas, o que lhes interessa, eles divulgam para a mídia e a sociedade condena. E como que a gente faz com isso? O problema é que, por exemplo, a posição de 2014 dos empresários da Odebrecht de 2014 era totalmente contra a privatização. Eles não iam apoiar um governo que fosse privatizar. Eu não entendo, assim, aí um economista pode explicar muito melhor que eu como que todo governo, a gente não tem mais empresa estatal, mas o BNDES agiu como se fosse uma empresa estatal, injetando o capital brasileiro na economia e dando força para os empresários, e fazendo com que os empresários conseguissem se desenvolver. Foi por isso que cresceu o Toronto. A Odebrecht já era grande, mas foi por isso que a gente conseguiu crescer tanto, que a gente conseguiu finalmente desenvolver o setor naval, que a gente estava em linha, estava conseguindo desenvolver a Eletrobras, estava conseguindo desenvolver mais a Petrobras, a Defesa Nacional, estava toda uma linha aí para a gente sair, tirando a cabeça fora d'água para respirar um pouco e saindo dessa dependência norte-americana, dessa asa
dos países desenvolvidos que a gente sempre teve. Foi um trabalho de 14 anos que a gente conseguiu chegar lá onde a gente chegou. E o governo do PT teve muitos erros, mas essa parte de infraestrutura com as empresas brasileiras, ele conseguiu realmente injetar dinheiro na indústria pesada. E esse setor produtivo, que é um setor produtivo, que tem um pouco de... óbvio que trabalha também com capital financeiro, porque a Odebrecht tinha bastante a aplicação e lucrava bastante com capital financeiro, era uma das principais... Era o que produzia. A indústria naval, a indústria petroquímica e a indústria da construção civil. As três. O Paty, que realmente produz. Exatamente. O Wellington quer fazer uma intervenção. Diga, Wellington. Pois é, eu já estou aqui em linha também com o nosso próximo convidado, que é o economista e professor universitário Pedro Beluso, que já está em linha. Bom dia! Bom dia. Pedro não, Wellington. Luiz Gonzaga Beluso. Pois é. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Pois é, nós estamos aqui concluindo o comentário da nossa comentarista de assuntos de energia e construção civil, Patrícia Vauquier, que está em Paris, e já teremos a sua participação aqui com o Samuel Gomes, tá bom? Ok. Então, ótimo, já estamos em linha. Então tá, Patrícia, eu agradeço a sua participação hoje. Eu acho que é importante você retomar essa questão da delação do Odebrecht. E eu queria até informar, Patrícia, a você e ao público, que nós estamos concluindo a edição da entrevista com aquela fonte de dentro do Odebrecht, que vai dar o depoimento interno com relação a toda a manipulação que foi feita da investigação combinada com os procuradores de Curitiba e, no caso, implicando não só a nulidade, mas mostrando a parcialidade e mostrando que é uma combinação, uma maquinação entre quem ficou à frente do Odebrecht naquele período, notadamente esse cunhado do Marcelo Odebrecht, a quem ele acusa de estar ocultando informações, que não foi sequer ouvido no Odebrecht, não foi investigado nada, ele foi completamente liberado da investigação, e a gente vai soltar esse material, já estamos concluindo. A ideia é soltar amanhã, mas no máximo até sexta-feira, fim da semana, vamos estar soltando esse áudio já editado, da maneira que a gente queria fazer para ter o maior alcance possível. Perfeito. Tá bom, Patrícia? Bom dia para você. Esperamos você na quarta-feira que vem, falando de infraestrutura aqui para gente. Muito bem. Bom dia, boa semana para vocês. Até logo. Conversamos com Patrícia Vauquier, nossa comentarista de assuntos para a energia e construção civil, aqui no programa Duplo Expresso, que você acompanha de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã. Eu já estou em linha, como eu falei há pouco, com o professor universitário e economista Luiz Gonzaga Beluso. Mais uma vez, bom dia, professor. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, Wellington. Olha, professor, já havíamos conversado em off ontem e anteontem sobre o cenário econômico do Brasil e eu queria ouvir a sua opinião sobre os rumos que o Brasil está tomando desde o golpe, quando Dilma Rousseff foi destituída e Temer assumiu a presidência. Quais são esses rumos, quais os riscos para o Brasil, professor? Bom, Wellington, nós temos que compreender a recessão que foi uma repressão, né, que foi deflagrada aqui no país por conta de uma criação de um ambiente muito hostil. A gente precisa combinar as questões sociais, políticas e econômicas para a gente poder entender. Um ambiente muito hostil criado pelos economistas do mercado financeiro e que instrumentalizaram, na verdade, o candidato derrotado, o Aécio Neves, né, na perquisição de uma destituição ilegal, na minha opinião, fundada em argumentos muito frágeis. Eu fui ao Senado defender a correção
financiamentos que foram feitos pelas empresas estatais implicavam em pedaladas, o que é uma mentira. Né? Então, nós juntamos essas dimensões da vida brasileira, social, política e econômica, para empurrar a presidente a adotar uma política econômica que, na verdade, não era a política econômica que vinha sido executada, ou que pelo menos foi prometida no debate eleitoral, que tampouco vinha sendo executada desde do Lula, né? Que não havia, aliás, é um absurdo, porque o Brasil estava apresentando superávites primários todos os anos, à exceção de 2014, em que houve um déficit pequeno de 0,6. Né? Nós vínhamos de um período de crescimento muito, muito rápido, permitido o crescimento não foi determinado, foi permitido pelo ciclo de commodities, pelo ciclo internacional de consumo. O Brasil foi bafejado por um aumento importante no preço das commodities, importante eu não diria, quase que, eu diria que mesmo inédito, né? No preço das commodities, né? Houve uma expansão do mercado interno, com todas as políticas de salário mínimo, de abertura do crédito consignado, etc., com a queda do preço dos bens duráveis que ficaram acessíveis às camadas de menor renda. Nós tivemos em seguida também o que foi muito importante, os programas na área da indústria naval, na área do Luz para Todos. As pessoas não têm ideia de como o Luz para Todos foi importante para o país. Né? Você conversa com quem está no Centro-Oeste e eles são capazes de dar um testemunho honesto de como foi importante o Luz para Todos. Então a economia vinha com uma taxa de empregabilidade altíssima, sobretudo a chamada carteira assinada, o emprego formal, né? O desemprego caiu a níveis nunca antes vistos, em torno de 5,5%, né? Se eu não estou com a memória me falhando. E é claro que a economia, depois que houve a crise de 2008, a economia reagiu, porém, na verdade, foi desacelerando. E o bloco conservador, que aqui no Brasil não tem liberal, né? Liberal não tem aqui, nunca teve. Desde Bernardo Pereira de Vasconcelos, que dizia que a gente devia, a civilização no Brasil dependia das costas da África, ou seja, no período da abolição, ele disse isso. Né? E tem vários descendentes. Então, a ideia era, na verdade, evitar que aquela política econômica continuasse seguindo. Infelizmente, a presidente Dilma cedeu às pressões e trouxe o Joaquim Levy, que provocou esse desastre. O que se segue agora? Se segue agora, na verdade, uma tentativa de desmontagem de toda a estrutura que sustentou o crescimento brasileiro durante anos. Aliás, isso não aconteceu agora. Né? É bom que a gente diga que isso começa em 94, com o Plano Real. Quando a gente fala isso, as pessoas dizem, mas você está contra a queda da inflação? O que revela o caráter binário do pensamento dessa gente. Eu não estou contra a queda da inflação. Estou dizendo que o Plano Real, na sua execução, depois da queda da inflação, ele proporcionou um movimento de desindustrialização da economia brasileira, que até o economista de Cambridge outro dia apontou, Rajun Frank, uma devastadora desindustrialização da economia brasileira, que foi causando vários problemas para o país, inclusive fiscais, né, por causa da base de arrecadação constituída pela indústria. Nós tínhamos, na verdade, se fizermos a conta com a indústria manufatureira, tinha uma participação de 25% do PIB, hoje tem 9%. Né? No momento em que, por exemplo, a China estava fazendo a sua escalada e
Pois é. Esses movimentos que ocorrem na economia mundial, nesses movimentos nós fizemos a adaptação ao ajustamento mais trágico ao longo desses últimos 20 e poucos anos. E o mais grave, esse projeto, ele continua sendo executado por esse governo. Todas essas medidas, ou esses projetos de desestatização, eles ignoram uma forma constitutiva da economia brasileira, como de toda a economia periférica, que se desenvolveu, e o Brasil até os anos 80 era o país mais industrializado dos países ditos emergentes, que não eram chamados então emergentes, mas países em desenvolvimento. Era o país que tinha o maior grau de industrialização, que tinha avançado mais na sua industrialização. Isso vem dos anos 30, se acelera nos anos 50 e sobretudo, com o Juscelino, né? Os militares deram o golpe, porém não abandonaram o projeto da industrialização, prosseguiram no projeto da industrialização, com essa articulação entre grande empresa estatal, que funcionava como provedor de externalidades, de vantagens para o setor privado, porque investia na frente, né? Dava um horizonte de investimento para a empresa privada, né? Nós tínhamos aqui o maior número possível, por exemplo, de empresas no setor de equipamentos elétricos pesados, estavam todos os grandes estrangeiros aqui, produzindo turbinas, etc. Nós tínhamos um setor de máquinas ferramenta, de bens de capital por encomenda e de bens de capital seriados, né? Muito importante, com um número grande de empresas, e fomos destruindo isso ao longo desse tempo todo. Nós fizemos um ajustamento às mudanças da economia internacional, a chamada globalização, totalmente insano, né? Guiado por ideias liberaloides de quinta categoria, né? Que, na verdade, golpearam gravemente a capacidade de crescimento da indústria brasileira. Professor. E nós estamos prosseguindo, esse governo está fazendo isso de uma maneira tosca, né? Que eles estão querendo vender empresas estatais para arrecadar 500 bilhões para acertar uma situação fiscal que eles provocaram com uma recessão. É claro, com a recessão profunda como eles produziram, a receita fiscal cai, né? E mais grave, essa recessão produziu um desemprego enorme, terrível. São 12 milhões de desempregados. Eles ficam discutindo se passou de 12.200 para 12.100, né? Que melhorou o desemprego, tem 12 milhões. Você disseminou o emprego informal, o emprego precário, né? O chamado emprego por conta própria. E o pior é que a imprensa brasileira celebra isso como se fosse uma coisa formidável. O sujeito está vivendo ali à beira da miséria, né? Isso empurra ou deflagra uma onda de violência. A gente está vendo o Brasil sendo tomado por uma onda de violência, de assassinatos, de crimes, as polícias totalmente desamparadas. Todo dia nós vemos notícias no jornal de que os hospitais param de funcionar ou na verdade, restringem o seu atendimento por conta da falta de dinheiro, né? Eles não pagam as polícias, não pagam os médicos, não financiam os hospitais, e é esse quadro que nós estamos vivendo no Brasil, né? Causado pelo predomínio de uma camada social de rentistas, de gente que, na verdade, vive do juros da dívida pública, né? E que se coloca como iluminado, capaz de saber o que o Brasil tem que fazer, e que, na verdade, está determinando esse ataque violento e injustificado em cima de um presidente que veio das classes subalternas, né? E que, apesar, eu me dou muito com ele, né? Tenho uma grande admiração por ele, e apesar disso eu tive divergências, né? Em relação à taxa de câmbio,
avançar se tivesse um programa de elevação do nível de vida dos menos favorecidos aqui. Professor, eu estou com Rômulus Maia, que é o meu colega na apresentação do programa, que está na Suíça, e ele quer fazer uma pergunta. Rômulus. Professor Luiz Gonzaga Beluso, o senhor publicou dias atrás um artigo em defesa do presidente Lula e dizendo que defender o presidente Lula não era ser petista, era ser justo. Fora isso, o senhor, na semana passada, deu uma entrevista ao jornal Valor Econômico dizendo que o Lula é o centro. O Lula, na disputa política brasileira desse ano, tentam pintar ele na imprensa como, agora, a tentativa, como um radical de esquerda, populista, quando ele nunca foi. Ele já governou e ele foi muito pragmático e de centro, um conciliador. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão dessa tentativa vã, ridícula, da imprensa, de forças políticas, de tentarem pintar o Lula como um radical. O senhor ouviu a pergunta, professor? Basta que nós nos ativéssemos aos governos dele, né, aos 2 mandatos que ele exerceu como presidente da República, né? Ele, primeiro, tinha uma clara noção da importância da presença e da ação do empresariado brasileiro. O Brasil sempre foi construído junto com o Estado. O empresariado brasileiro foi construído junto com o Estado. Como dizia o Gramsci, o Brasil fabricou os fabricantes, né? O Gramsci falando da Itália. Então, o Lula tinha uma clareza muito grande. O vice-presidente dele, o Zé de Alencar, era empresário, né? E tinha posições muito avançadas no que diz respeito à política monetária, à política fiscal, né? Eu me lembro ainda de uma reunião na Fiesp, da qual eu participei, em que ele fez uma proclamação muito dura contra a política monetária, ainda naquela época sob os auspícios do nosso Henrique Meirelles, né? E o Lula tinha muito claro que para avançar, ele precisava fazer a mediação entre os interesses e entre as posições sociais que compõem uma sociedade capitalista, né? Que você tem divisão do trabalho, divisão de interesses, de classes sociais, né? Era uma visão muito gramsciana da construção da hegemonia da esquerda, né? Ele tinha muito claro, ele não era um voluntarista, não era um radical, e a imprensa brasileira, isso foi comprovado ao longo dos governos dele, dos 2 governos, né? E a imprensa brasileira trata de fazer essa polarização, né, para condenar definitivamente o Lula como uma pessoa perigosa que pode levar o país a uma situação muito difícil. E o que eles estão fazendo é exatamente isso. Aqueles que eles colocaram no governo, né, são pessoas completamente despreparadas, né, com um ideário tosco, liberal, muito pouco ligado à história econômica do país, que a história é importante, né? A construção das estruturas, das relações que formam a economia é muito importante. Eles não têm a menor, com perdão da palavra, sofisticação para lidar com isso, mas eles querem demonizar o Lula. Aliás, eu escrevi logo na eleição de 2002 e depois de 2006 que essa demonização era uma tentativa recorrente, né? Uma forma, na verdade, de desinformar a população brasileira. Se a gente entra nos programas de economia da televisão, né? E eu assisto para me aborrecer ao mesmo tempo e entender o que eles estão
fazer é assim uma precariedade de um primarismo sobre o que está acontecendo na economia, sobre os projetos dos candidatos a presidente, que é uma coisa terrível. Isso é muito assustador, porque nos aponta coloca o Brasil numa perspectiva muito ruim. E eu espero que eles não sejam bem-sucedidos, porque o Brasil é um país que tem ainda uma economia muito diversificada, enorme, houve um encolhimento da indústria, mas o Brasil precisa retomar o seu projeto. Ele só pode retomar o seu projeto se houver, na minha opinião, um mínimo de compreensão dessa complexidade, dessa diferenciação por dentro da economia brasileira e da sociedade, e que tem alguém com capacidade de articular isso e levar isso na direção de uma recuperação da economia brasileira, se fazendo acordos internacionais que sejam do nosso interesse, né? E avançando outra vez na direção da industrialização, e agora é muito mais complexo, porque nós estamos diante de uma mudança tecnológica importantíssima. Aliás, ontem o professor Luciano Coutinho escreveu um artigo muito bem elaborado a respeito dos desafios que se apresentam aqui para a indústria brasileira, com a indústria 4.0. Nós temos insistido nisso, que é muito mais complexo. Então é preciso que se tenha um bloco hegemônico que, na verdade, carregue essas preocupações para frente e faça o Brasil avançar. Estamos conversando com o economista, professor da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Este é o programa Duplo Expresso. E, professor, para a gente concluir a sua participação nessa entrevista, eu gostaria de ouvir do senhor. O atual governo, ele entrou através de um golpe que todos agora no mundo inteiro reconhecem como golpe. A proposta econômica que eles estão implementando de uma forma até ultra radical, ela foi reprovada nas urnas nas últimas 4 eleições, e eles estão, ao mesmo tempo, tentando impedir que, através de um crime forjado por Sérgio Moro, uma condenação totalmente inconstitucional, estão atribuindo a Lula um apartamento que pertence a outra pessoa, e eles estão criando um cenário de instabilidade institucional, política. E quais as consequências, se é que ainda pode piorar para a economia diante desse cenário de guerra que foi criado aí pelo golpe? As consequências serão o avanço da anomia social, do inconformismo, da compreensão de que não se trata de uma decisão fundada nas regras do Estado Democrático de Direito, né? Isso mais parece, e nós tivemos na história da humanidade mais recente vários episódios semelhantes, né? E esse episódio do Lula me lembra o caso Dreyfus, no final do século XIX, na França, em que um oficial de origem judaica, foi acusado de vender informações para o Estado-Maior alemão, né? Depois descobriu-se que era uma ação de um oficial tradicional das classes dominantes francesas. É um episódio em que o Zola escreveu um texto chamado J'accuse, eu acuso, né? Nós estamos assistindo outro episódio político-judiciário midiático desse tipo. A França se dividiu, como o Brasil está, entre os Dreyfusards e os anti-Dreyfusards. O Dreyfus foi preso na Guiana Francesa, depois foi libertado porque se descobriu a fraude judicial que estava sendo praticada. Então, nós estamos vendo um episódio semelhante, aliás, são vários que a humanidade assistiu, né? Eu li outro dia um texto de um juiz francês falando dos riscos que representa para a sociedade a politização da justiça e a juridificação da política, né? É preciso ter claro que essas coisas
possível, a gente não pode se iludir também, na medida do possível, mas no caso do julgamento do Lula, claramente essa dimensão política, né, isso sem falar nos danos que foram causados à economia pela Operação Lava Jato, que a grande imprensa não quer reconhecer, mas que foram muito grandes, né, do ponto de vista do emprego, etc. E também da ideia de que necessariamente as empresas estatais são corruptas, como se não houvesse corrupção no setor privado. Aliás, é um contubérnio, né, entre o setor privado e as empresas estatais. Isso tem que ser coibido mesmo, tem que ser coibido com grande energia, mas você não pode causar o dano que causou aos engenheiros, ao saber técnico que estava embutido nas empresas, separar as empresas dos seus proprietários que cometeram as malfeitorias. Mas, enfim, nós estamos vivendo uma tragédia na justiça brasileira, né? O Supremo Tribunal Federal está completamente perdido nessa batalha, com uma disputa, às vezes pessoal, porque as coisas degeneram, né? Elas saem do espaço, do âmbito institucional e começam a se transformar numa guerra entre personalidades, né? Isso agravado pelo ambiente que nós vivemos agora de celebridades e narcisismo exacerbado, né? Veja o caso dos ministros supremos se apresentando como quase como estrelas de cinema. Então, isso é muito ruim, né? Meu pai foi juiz, era um homem de uma discrição, né? Tinha a noção clara de que era um funcionário público, não era uma celebridade. E, aliás, isso está implícito nos valores que devem ser adotados por aqueles que se apresentam na condição de julgadores e de intérpretes da lei, né? Hoje em dia nós não temos isso, nós temos uma batalha de celebridade. E isso está contaminando de uma maneira a apodrecer o poder judiciário brasileiro. Olha, eu só quero agradecer ao senhor aí pela participação, por ter concordado em participar do programa, aceitando o nosso convite, ao Samuel Gomes, que vai daqui a pouco conversar com a gente. Eu quero agradecer e deixar a porta aberta para que o senhor volte quando desejar, quando assim decidir que será importante, que tem algo a trazer para o nosso público, que certamente está muito satisfeito com a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu agradeço a vocês, foi um prazer. E eu falei livremente, o que é muito bom. Mas falei o que a minha parca capacidade permite e o meu desejo de dar uma pequena contribuição para que o Brasil mude de rumo. Olha, o senhor falando de parca capacidade e depois de ter falado sobre a falta de humildade dos juízes, então ficou uma fala barroca, assim, sabe? O contraste entre a sua humildade e a vaidade, a humildade de quem tem valores e a vaidade de quem é vazio, né? Então... Eu carrego comigo, viu? Sim. Os valores da minha formação jesuítica. Eu fui seminarista e eles sempre me ensinaram isso, bateram isso em mim o tempo inteiro. E assim, eu sou, na verdade, um correligionário do Papa Francisco. Que bom. Eu só não quero entrevistar o senhor quando o Bahia estiver jogando com o Palmeiras, tá bom? Ah, legal, tá bom. Mas fora isso, não, se não for no dia do jogo, nós conversamos, tá bom? Tá bom, tá bom. Um grande abraço e tudo de bom. Minha garganta sumiu aqui com a voz. Um grande abraço. Rômulus. Abraço. Tchau. O Wellington, eu achei a entrevista muito boa. A gente sabe o peso da opinião de alguém como o professor Luiz Gonzaga Beluso, mais uma pessoa que está engajada na defesa do presidente Lula. E ele falava, né, Wellington, quando, na primeira intervenção dele, ele fazia o diagnóstico dos problemas econômicos que nós tivemos. E, obviamente, como uma pessoa, um pensador do Brasil, ele sabe que a candidatura do presidente Lula hoje se mostra como a única maneira factível, viável, de nós
voltarmos ao poder e barrarmos tudo isso que está sendo feito, todo o desmonte do Estado e a regressão social, a destruição de direitos, a destruição dos direitos trabalhistas e também sociais, educação, saúde, tudo isso tem externalidades positivas para a economia, isso não é só coisa social. Uma pessoas que têm maior educação, pessoas que uma melhor qualidade de educação e por mais longo período, e pessoas que têm uma qualidade de saúde melhor, elas são mais produtivas. Então, isso também tem um impacto econômico. Não é só juros e taxa de câmbio que determinam. Evidentemente, o ambiente social tem um grande peso no desempenho da economia e a longo prazo, que é mais importante. Pois é, Rômulos, estou aqui na expectativa da chegada do Samuel Gomes, ele que estava previsto entrar em simultâneo com o professor Luiz Gonzaga Beluso, mas por um problema técnico do professor Beluso, né, nós não pudemos colocar os dois simultaneamente, mas o Samuel já está aqui comigo. Bom dia, Samuel Gomes. Bom dia, meus amigos. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Rômulo? Os amigos que estão aí online agora também. Pois é, um prazer enorme tê-lo aqui com a gente mais uma vez, a pedido do público, hein, Samuel? A sua participação a semana passada, Samuel Gomes, que é jurista, e veio aqui, trouxe uma palavra de esperança e de tranquilidade, né? Porque foi num momento onde os ânimos, inclusive meus aqui, meu e de Rômulo, estavam acirradíssimo com essa indignação, que é sua também, mas com a sua experiência de jurista, conseguiu trazer a tranquilidade para que possamos agir com a cabeça e não com o estômago. Isso foi muito bom e por isso o público pediu a sua volta. É um prazer tê-lo aqui conosco outra vez. Samuel, você certamente estava acompanhando a entrevista do economista... Professor Beluso. Exatamente, economista, professor da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso, onde ele falou claramente que, a perdurar esse cenário de caos na economia, a revolta popular é questão mesmo de tempo e que não será um longo prazo, pelo que eu percebi nas palavras dele. Você concorda com isso, para começarmos a falar sobre política aqui? Olha, Wellington, o Deus escreve certo por erros técnicos errados. Graças a você não ter conseguido falar comigo, simultaneamente nós fomos brindados com uma aula do professor Beluso. Eu estava aqui como aluno, tranquilamente, quietinho, assistindo e desfrutando dessa belíssima entrevista que vocês fizeram com ele. Você me ouve bem? Ouço muito bem. Caladinho para aprender. Calado para aprender com você, Samuel. Opa! Olha, se você me permitir, gostaria de trazer um assunto nessa nossa conversa, que me parece uma notícia muito alvissareira, importante, que tem uma relação direta com a condenação prevista, proclamada e esperada pela grande mídia e pelos supostos brasileiros, né, que estão entorpecidos por essa onda maluca que nós estamos vivendo, que é o lançamento em Porto Alegre do livro de um bom amigo, mas não por ser um bom amigo, mas por ser um competente professor de filosofia, de professor de lógica, de filosofia do método científico, que é o professor Euclides Mansi. O Euclides Mansi é um dos dirigentes do Instituto de Filosofia para a Libertação. Esta linha inaugurada na filosofia por um filósofo argentino e que é a expressão na filosofia da teologia da libertação, mas com as categorias, evidentemente, da filosofia. O Euclides Mansi escreveu um livro que será lançado, está já disponível em PDF, tem tido uma grande repercussão, será lançado em Porto Alegre agora no dia 24, no dia 22, melhor, que o título é Falácias de Moro, Análise Lógica da Sentença Condenatória de Luiz Inácio Lula da Silva. O livro tem 200 e tantas páginas, mas é um primor de capacidade didática, de exposição. Numa primeira parte, ele apresenta as categorias, apresenta a lógica como a ciência que estuda a relação de consequência entre proposições e que, portanto, a lógica
responde também por teorias da argumentação correta nos domínios da linguagem comum e científica. Então, as ciências particulares, como o direito, têm seus conceitos próprios, evidentemente, mas precisam ser empregados adequadamente segundo as regras da lógica para que tenham validade científica. Vocês me escutam? Muito bem, estamos ouvindo bem. Então, o que o professor Euclides faz é apresentar, sob o ponto de vista da lógica, ou dar uma peneirada na sentença do Moro com a peneira da ciência da lógica, a eterna ciência da lógica que vem de Platão, de Aristóteles, que vem de Sócrates, e que há 25 séculos permite que a humanidade se desenvolva com a ciência nos vários âmbitos do conhecimento humano. E ele simplesmente revela nem fragilidade, mas a imprestabilidade da decisão do Moro para o objetivo que pretende, que é o de aplicar a justiça, aplicar o direito, aplicar a lei a um caso concreto. Ele demonstra com muita clareza que o Moro incorre em uma série de falácias. Porque a falácia é um erro de raciocínio, um argumento sem a garantia formal que decorre de suas premissas. Porque todo raciocínio lógico, toda sentença judicial, como toda petição inicial de um advogado ou uma denúncia do Ministério Público, é um silogismo. Apresenta premissas, uma premissa menor, que é um fato, João matou Pedro, uma premissa maior, que é a descrição hipotética, a descrição abstrata daquele fato no ordenamento jurídico, matar alguém, e a conclusão lógica, Pedro será condenado a tantos anos. Essa é a estrutura lógica, é o silogismo. Quando as premissas são equivocadas, as conclusões são imprestáveis. O professor Euclides demonstra que as conclusões a que chega o Moro não se sustentam em razão de sofismas. Mas agora, me permitam, o sofisma é o gênero. Mas quando o sofisma a falácia é o gênero. E a falácia pode ser um paralogismo, que é quando se comete uma falácia de forma involuntária. Mas quando ela é intencional, quando ela visa enganar, confundir o interlocutor, ela é denominada sofisma. Esta palavra sofisma nos lembra, e aí me permitam um breve parênteses, nos lembra de um dos maiores filósofos, homens que já passaram por aqui, que é Sócrates. Exatamente. Sócrates fez a sua vida... Me escuta? Escuto bem. Inclusive, Sócrates é uma incógnita. Dizem até que ele é um resultado aí da esquizofrenia de Platão, mas isso é outra discussão. Vamos lá. Na verdade, Sócrates não escreveu nenhuma linha, né? Sócrates foi tudo que Platão escreveu, tudo que Sócrates disse nos é dado a conhecer por Platão. Mas o Sócrates fez da sua vida, a sua vida foi dedicada a combater os sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram profissionais da retórica, eram professores itinerantes que ensinavam as classes dominantes, os filhos das classes dominantes, a convencer em qualquer situação. Porque eles achavam o seguinte: não existe a verdade. Sócrates e Platão, assim como Jesus, assim como Gandhi, assim como Buda, assim como todos os iluminados, dizem que existe a verdade, o bom, o belo, o justo, que existe antes e acima e independentemente da vontade humana. Essa é a visão absolutista, digamos, no sentido generoso e filosófico. Existe a verdade. Agora, os sofistas, e nós vivemos hoje no domínio dos sofistas, eles diziam: não existe a verdade, o bom, o belo, o justo. Existem tantas verdades quanto são as pessoas. Portanto, a verdade que prevalecerá será aquela
de quem tiver maior poder, ou poder físico mais forte, ou poder de sedução retórica, aquele que tiver melhores condições de apresentar o seu argumento. E por isso eles ensinavam os filhos das famílias atenienses, os ricos, poderosos, a defender qualquer posição. É isso que o Moro faz. O Moro faz, ele sofisma, ele demonstra isso ao professor Euclides de uma maneira muito clara. Uhum. Ele faz persuasão enganosa, estabelece um conjunto de erros de lógica com uma visão, com uma posição, uma pretensão explicitamente de convencimento retórico e persuasão retórica sem fundamentação lógica, sem, portanto, consistência, portanto, falsa. Com certeza. Ô, Samuel, você falou sobre um livro, inclusive esse livro é grátis, está disponível na internet, salvo engano, não é isso? Mas eu queria falar a você o seguinte, eu fiz uma pergunta também, que você é muito jurista, é dose, e aí eu vou passar para o Romulo, porque é jurista também, vocês se entendem melhor, mas eu fiz uma pergunta sobre a reação da sociedade, pegando como gancho aí a presença do professor Beluso, né, onde ele falou que, a permanecer a imposição de uma agenda reprovada nas urnas, a reação popular poderá ser extremamente perigosa. Não falou com essas palavras, mas deu a entender que vai haver uma reação popular, com certeza. E eu vou passar agora... Alô? Está me ouvindo, Samuel? Pois não. Está me ouvindo? Sim, agora está falhando um pouquinho, mas agora voltou. Tudo bem, então. Agora o Rômulo vai fazer uma pergunta. Rômulo, vamos lá. Perfeito. Samuel, eu queria justamente tomar partido da sua experiência como advogado atuante. Pelas movimentações que nós temos vistos com esse périplo do presidente do TRF4 em Brasília, parece que até ele já conhece o resultado e já trata disso publicamente. Então, a expectativa é que seja uma condenação. Eu pergunto para você, depois disso, evidentemente, muita gente vai tentar vender, é isso que eles querem, como o presidente Lula como um cadáver político. E não é verdade. Eu queria que você falasse da via recursal, que vai começar a ser utilizada a partir do dia 25 e vincular... O Samuel está com um problema técnico. Eu acho que ele não está lhe ouvindo. O Samuel, você está ouvindo, Rômulus? O Rômulo está falhando um pouquinho. Está picando a chamada, né? O áudio. Então, Rômulus, perdão. Então faz o seguinte, Rômulus. Você pergunta, eu repito aqui. Você faz a pergunta. Tá bom? Vamos lá. Tá. Concluindo, eu queria que ele relacionasse isso, então, a perspectiva jurídica de um lado, dos recursos, mas a perspectiva política. E aí eu queria falar como o Samuel está envolvido nessa questão de todos os comitês que estão surgindo no Brasil em defesa de Lula, da candidatura e do direito do povo brasileiro de votar nele, se assim quiser. Pois é, Samuel, o Rômulus, uma pena que você não tenha ouvido a pergunta, porque ele introduziu de uma maneira muito boa. Ele fez um paralelo aí entre essa quase certa decisão do juiz que está aí buscando, inclusive, reforço policial e etc., criando um clima extremamente artificial, e, ao mesmo tempo, ele mencionou esse crescimento de apoio através dos comitês que estão surgindo em todo o Brasil em apoio a Lula e em defesa da democracia no Brasil. Então, você poderia fazer um paralelo entre essa investida da justiça contra a aspiração política que é por democracia da sociedade brasileira? Alô? Alô, Samuel. Você está me ouvindo, Samuel? Alô? Não, Samuel, parece que eu perdi o Samuel, que eu vou tentar ligar outra vez para ele. Agora voltei. Você voltou a ouvir. Então, Samuel, a pergunta é a seguinte: qual o paralelo que você pode fazer entre... Alô, Samuel. Tá. Sim, eu penso que... Certo. Eu penso que essa iniciativa do presidente... Você me escuta, Wellington? Sim, claro. Alô? Essa iniciativa do presidente do Tribunal de Porto Alegre, o Thompson Flores, é mais um episódio dessa ópera bufa em que o judiciário brasileiro se envolveu, foi levado a se envolver pela mídia, que é o braço comunicacional do capital financeiro.
que é esse que é o pecado predileto. Esse, até me escuta? A vaidade, você falou sobre a vaidade, cortou, mas voltou. A vaidade, que é o pecado predileto do Satanás. Você lembra da derradeira, da última cena do livro, do filme O Advogado do Diabo? Quem assistiu lembra. Sim. O diabo dizendo que a vaidade é o seu pecado predileto. Então a vaidade, dentre outros pecados, mas a vaidade levou uma série de juízes, como disse bem o professor Beluso, a se envolverem de uma maneira completamente tosca, completamente não institucional, numa disputa por apoio popular, por apoio midiático. Pois é, o Samuel está com um problema técnico e eu não sei o que é que eu vou fazer para trazer o Samuel de volta aqui. É uma questão lá dele, na conexão dele, e realmente está complicado concluir o raciocínio do Samuel. Que pena, porque ele estava falando exatamente sobre algo, Rômulus, que eu queria muito falar, que é sobre a vaidade. Porque você observa que tudo vai de um lado para o outro, mas morre na vaidade. Não é? Tem a ganância pelo caminho. Isso é. Não é? Tem a avareza pelo caminho. Mas é o último e predileto pecado, que é a vaidade. Juízes aí querendo bancar o popstar. Então, o Samuel está com problema, não dá para continuar com ele. Lamento mesmo, é um problema técnico dele aí. A conexão, para mim, está perfeita. E para o Rômulus também, né? Estamos aqui numa transmissão com qualidade HD, com High Definition, então, alta definição, perdão, não estamos aqui com conexão ruim, então o problema é do entrevistado, do Samuel, que está com problema. Então, como o Samuel está com problema, a gente desiste aqui do Samuel e fica para uma próxima oportunidade. Rômulus, então só para concluir aqui o raciocínio, que era o que o Samuel estava tentando falar aqui, certamente, mas ele vai voltar aí outro dia, a próxima semana ele vai estar aqui com a gente. A vaidade, Rômulus, você observa, o Samuel está pedindo aqui, chamou outra vez, vou tentar outra vez aqui, vamos ver aqui o que é que está acontecendo, não é? A vaidade, a gente está vendo aí um juiz totalmente... um juiz que tenta ser popstar, não dá mesmo para o Samuel. Então, agora não vou mais insistir, vou até desligar aqui o Skype para não me atrapalhar. Vamos lá. Começou com o Sérgio Moro, agora passando... Não, aliás, não começou com o Sérgio Moro nada, começou isso aí com a farsa do mensalão. Joaquim Barbosa era popstar. Não se falava outro nome na mídia. Era café da manhã, almoço, jantar, com direito a chá, lanche, etc. A guloseima na geladeira à noite, madrugada, era Joaquim Barbosa. Aí, o mensalão se revelou que é uma farsa, que só serviu para pegar petista, o mensalão que era de uma empresa privada, não tinha nada de público, a Visanet, e dos 73 milhões que disseram que era o maior absurdo de corrupção da história, desses 73 milhões, 50 e poucos milhões foram para os cofres da Globo, através da Visanet. Aí acabou, ninguém fala mais em mensalão. Veio o engodo da Lava Jato, que na verdade é uma operação criada para destruir a indústria pesada brasileira e de petróleo e gás. Por falar em petróleo e gás, eu quero mandar um abraço aqui para o Chico Zé, que está assistindo a gente e que é do Sindipetro NF e também membro da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Um grande abraço, Chico Zé, obrigado por estar sempre aqui com a gente. Então, o que eu tenho a dizer, Rômulus, é que o Brasil é muito maior do que a vaidade de quem quer que seja. E é muito mais importante que a discussão esteja centrada na política e na economia do que no ego de juízes concurseiros, que são produto de uma propaganda da Rede Globo. Quando eu falo Rede Globo, é porque o restante do PIG vem como mosca em volta da lâmpada. Não tem vida própria ali, não tem personalidade própria.
certo? Segue o que a Globo manda. Então, esses juízes botaram na cabeça que o que a Globo faz por eles é bom e estão se deixando guiar pela vaidade. Só a vaidade está guiando esses caras. A maldade, a má fé, tudo isso está no caminho. Mas é, sobretudo, a vaidade. E nós aqui não temos nada a ver com a vaidade de ninguém. Isso é uma doença. Se a igreja quer chamar de pecado, que chame. Para mim, é uma doença. Eu costumo falar com você, Rômulus, e com Camila e com os colegas da equipe aqui do programa, que nós temos que ouvir cada elogio como uma referência para que a nossa responsabilidade aumente e que a gente procure fazer o melhor. Não vamos cair. Até brinco com vocês lá no mural, no meu perfil fechado, lá no fechado, não público. Cuidado com a vaidade e tal, quando eu boto assim o link de alguém que publicou algum trabalho nosso, etc. Eu faço isso brincando e tal, mas sempre lembrando, vaidade é realmente muito perigosa. Então, Sérgio Moro, esses juízes aí do TRF4, que felizmente, com esses sobrenomes de Hollywood que eles escolheram, o povão não vai conseguir assimilar, ele não é um da Silva, né? São os exterminadores de da Silva, desde Canudos, não é, Rômulus? Então eles querem ser famosos e etc. Não sei para quê. Não sei para quê. O juiz tem que ser discreto, o juiz tem que falar nos autos, seguir a Constituição. Eles ferem a Constituição, praticam injustiça e são vaidosos. Não tem nada bom para eles, Rômulus, é isso. Muito bem, Wellington. E isso é uma contextualização importante, porque a gente vê não só, inicialmente, como você dizia, lá no primeiro grau, essa questão do Moro, que ficou preso do personagem que foi criado pela mídia, como agora a gente vê a mesma coisa se repetindo no TRF4, com esse presidente aí que primeiro quer aparecer lá, ele tem um engajamento político dele, mas ele também quer aparecer. Logo no início, dando aquela entrevista toda montada cenograficamente para o Jornal Nacional, uns 6 meses atrás, colocando a estátua de Têmis da Justiça, livros, o martelinho, não sei o quê, falando para tentar construir aquele simbolismo da autoridade perante os dignários, né? A plebe que eu vi aí no Jornal Nacional, usando o jargão. Então, para reforçar o papel de autoridade que se sobrepõe ao poder político que emana do povo. E isso não se sobrepõe coisa nenhuma, porque na Constituição diz que todo poder emana do povo, Wellington, e vai ser exercido por representantes eleitos. Não fala por representantes concursados, fala por representantes eleitos. Então, aquela cenografia dele de o desembargador não engana nada. E segundo que ele entrou por conchavo, ele não é concursado coisa nenhuma. Ele entrou em 5º constitucional da OAB. Então, vem de uma família que é conchavada com poder, mas nem nisso serviu. Aparentemente, ele deixou a desejar em relação aos seus antepassados, porque nem no concurso ele conseguiu passar. Não é juiz de carreira. Entrou lá pelo 5º constitucional. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, Wellington. Chegou para mim uma informação de uma fonte lá da Globo, alertando, e aí eu queria alertar as lideranças do PT, todo mundo está envolvido com a organização lá em Porto Alegre, para a gente já combater de antemão o que está armado, a armação, que é o seguinte: eles querem fazer uma nova bolinha de papel. Essa viagem, esse périplo do Thompson Flores a Brasília foi para criar o álibi, para criar que ele está criando clima para tentar fazer alguma coisa. Então, não só a questão da infiltração, como eles relatam essas ameaças que eles não dizem de onde, não dão circunstâncias, não está sendo investigado. Inclusive, o ministro da Justiça, Wellington, ele deu entrevista desautorizando versões que estão sendo plantadas na imprensa por esse senhor Thompson Flores e Gebran e essa turma, falando que que teria entregue ao ministro da Justiça um relatório com as ameaças que estão sofrendo. É mentira. Eles estão plantando na imprensa isso para forjar uma violência, alguma coisa cenográfica, de novo, que nem a bolinha do papel na cabeça do Serra, para tentar vitimizá-los. Porque eles sabem que no dia 24 eles vão estar completamente queimados na opinião pública e na soberania, e na cidadania. Como nós falamos aqui, no dia 24 é apenas o início da luta. Parece que esse resultado já é conhecido, ele mesmo soltou nota dizendo mas o presidente Lula não será preso. Então, ele já está se pronunciando antes, ele já conhece um resultado de um julgamento, entre aspas, que ainda vai se dar
É, assim, é o absurdo, tudo para ser anexado, ainda mais no rol de absurdos que a gente tem visto. Então, ele já sabe disso, e para tentar midiaticamente, aí o especialista é você, Wellington, midiaticamente diminuir o impacto dessa condenação absurda, farsesca, política, eles vão tentar criar um factoide com essa história de ameaças. Ele está plantando, olha, construindo a narrativa aos poucos para chegar. Então eu digo, uma fonte minha me informou que tem articulação com a Globo, inclusive o editorial da Globo publicado ontem, dizendo que qualquer coisa que aconteça é de responsabilidade do PT. Olha que coisa ridícula. Agora o PT é responsável pela segurança pública em Porto Alegre. Isso já é também a construção do cenário para violência cenográfica que eles vão fabricar. E aí, Wellington, já te passo a palavra para concluir. No seu périplo em Brasília, o tal do Thompson Flores foi almoçar com o general Etchegoyen, que é aquela pessoa de extrema-direita, antipetista, que controla a inteligência do Exército. Muitas pessoas não entendem a complexidade do Exército. O general Vilas Boas, como a gente comentou aqui no programa, a gente antecipou, e depois ele mesmo confirmou dando entrevista, foi ele que disse não ao uso das Forças Armadas. Não foi Raul Jungmann, não foi o governo. Foi o comandante do Exército que falou: não vamos usar o Exército, as Forças Armadas, como povo nunca mais. As lições do passado ficaram. Então, quem disse isso? Mas a inteligência do Exército ela é controlada pelo Gabinete de Segurança Institucional, que é dessa pessoa que é de outra linha política das Forças Armadas, o general Etchegoyen, que provavelmente, aí a minha inferência, está coordenando, junto com esse pessoal do Sul e junto com a Globo, essa operação fake de incêndio de hashtag, essa farsa para tentar entrar na pauta, dividindo no dia 24 a grande notícia, que é essa condenação absurda. Então, eles falaram que o almoço foi para, mais uma vez, Thompson Flores pedir segurança federal lá, intervenção do Exército. Primeiro, que já tinha sido negado pelo ministro da Defesa. Então, não teria nada que falar com o Etchegoyen. Etchegoyen é alguém que controla o subterrâneo, a questão da inteligência. Então, ali, eles, mais uma vez, o Etchegoyen, inclusive, que é do Sul, me faz crer que o Etchegoyen também está envolvido nessa coordenação. Como eu disse, uma fonte da Globo me disse já que está a Globo envolvida, esse pessoal do TRF4 e provavelmente esses setores aí, né, da inteligência, infiltrados, clandestinos do Exército. Então, mais uma vez, eu peço atenção às lideranças do PT com relação a essa questão, porque eles querem entrar para dividir na pauta no dia 24. Eles estão construindo o cenário. Não é isso, Wellington? Olha, Rômulus, eu quero... É isso. A senadora Gleisi Hoffmann esteve aqui a semana passada, no primeiro programa do ano, e eu também fiz o alerta, recebi de uma fonte lá do Rio Grande do Sul, que infiltrados estariam provocando baderna diante das combinadas câmeras de televisão para que estes fossem os temas divulgados após o anúncio de uma sentença que todo mundo já sabe qual é. A questão aqui é julgarmos a justiça. Já estamos terminando o programa, temos 2 minutos apenas. A justiça está sendo julgada. A sentença de Moro contra Lula é absurda. Lula está condenado por um apartamento que a justiça reconhece ser de outra pessoa. Então, é Moro desmoralizando a própria justiça, Moro praticando política e uma perseguição contra setores da política de forma escancarada. A baderna já está no poder. Quem tem que ter medo da baderna, da violência, é a sociedade brasileira, que está sofrendo golpes sucessivos, com perdas, com perseguições, com cerceamento de expressão e com mentiras que são publicadas como forma de dispersão. Então, Rômulus, está fadado ao fracasso qualquer tipo de conluio que possa tentar barrar essa revolta popular que é real. Não existe Rede Globo mais forte do que a fome. A barriga do povo derrotou o PSDB a despeito dos milhões que eles possuíam depois da privataria que promoveram com Fernando Henrique Cardoso. Então, se os tucanos, com Globo e tudo, foram derrotados 4 anos consecutivos, essa pauta foi rejeitada, eles não vão conseguir enganar o povo falando de comunismo, falando que a baderna é do lado de cá, porque o povo sabe que a baderna já está no poder. A baderna é a presença de Moro na justiça, é o TRF4 não anular a sentença de Moro antes mesmo de julgá-la, por total imprecisão, por total inconstitucionalidade.
A Baderna está aí. A Baderna é a Globo com o monopólio da comunicação social, mentindo todos os dias, em todos os noticiários. A Baderna é um Estegoen falar em nome das Forças Armadas, muitas vezes, e trabalhar na surdina, traindo o próprio comandante. Deveria ser preso por insubordinação. Tá bom? Então, Rômulo, terminamos o programa, estouramos até o tempo. Peço ao Leonardo Atush um minutinho só para a gente dizer aqui o cocô do dia. Quero informar também que o Samuel Gomes está na estrada, por isso que o sinal dele estava muito ruim. Ele mandou dizer que está mobilizando os paranaenses em defesa do Lula e da soberania nacional. Parabéns aí, Samuel. Na próxima semana ele volta. Cocô do dia para mim? Cocô do dia para mim, TRF4 outra vez. Que vai julgar... Para mim... Que vai julgar um crime. Que vai julgar um crime de um juiz. Para mim, mais uma vez, vai ser a Globo, agora por estar armando junto com esse TRF4, Wellington, essa nova bolinha de papel no dia 24 para entrar, para dividir na pauta nesse escândalo que vai ser a condenação do Lula, que é uma condenação completamente política. Pois é, então o cocô do dia está eleito. Aliás, são dois hoje de novo, né? São dois, por mim e por Rômulus. Eu espero que vocês entendam que alguns problemas técnicos, como eu falei, o Samuel estava na estrada, então sinal, aí a culpa não pode ser nossa. Mas tivemos aqui o Luiz Gonzaga Beluso, a Patrícia Vauquier na França, tivemos também hoje a Márcia falando sobre os movimentos internacionais. E é um prazer estar aqui com você. Amanhã, às 6 da manhã, voltaremos com mais um programa Duplo Expresso, com muitas novidades, tá bom? Rede Globo e TRF4. Cocô do dia, mais uma vez. Recomendo que você assista ao programa do Leonardo Atush no Brasil 247 a partir de agora. Já deve ter começado aí com 2 minutinhos. Estou invadindo um pouco o tempo deles, desculpe. Amanhã, às 6 da manhã, teremos mais um programa com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, com a Niobe Cunha, também aqui com a gente. O prazer é sempre grande. Eu sou o Wellington Calazans, falei ao vivo a partir de Estocolmo, capital da Suécia, e o Rômulo Maia a partir da Suíça. Abraço, bom dia e até amanhã.